Certo, pessoal, chegou a hora. O último episódio antes de eu sair de licença maternidade. Felizmente, estou sendo acompanhada pelo Ian Carolol. Sinto que muita coisa aconteceu no fim de semana. Eu não sei, Blake Lively tentando lucrar com o trauma da mãe dela. O Ian fez um ótimo vídeo falando sobre o que está acontecendo com o Justin Bieber e as guerras de Hollywood. Claro, obviamente, houve muita reação negativa a Jordan Peterson por tudo o que ele disse sobre psicopatas, o que significa que todos que discordam de mim são um. Então vamos direto ao assunto. Bem-vinda de volta, Candace. Ian, Carol, bem-vinda de volta. É bom estar de volta. Bom ver você. Animadas porque você vai assumir meu lugar. Sim, é realmente uma experiência gratificante e estou muito feliz. Tenho orgulho de estar fazendo isso e, na verdade, estou muito animado com as histórias nas quais estou trabalhando agora para me preparar. Você é como eu também, que entra em um buraco de coelho e começa a pesquisar e, de repente, está em todo lugar. Eu estava assistindo a um vídeo que você fez. Acho que deveríamos falar sobre isso brevemente, porque acredito que tudo está meio relacionado ao uso da psicologia no público, a nós sendo socialmente manipulados, e estamos começando a perceber muitas coisas ao mesmo tempo. E, especialmente em Hollywood, é como se, quando alguém tenta sair, de repente nos dizem que essa pessoa está usando drogas e que é louca. E você fez um vídeo sobre o Justin Bieber, então qual é a sua opinião sobre isso? Quero dizer, ainda estamos no meio do que quer que esteja acontecendo com o Justin, mas isso... Quero dizer, eu realmente estava me baseando em muitas coisas que você disse e em muitas coisas que o Brett disse. E mesmo que você não tenha nenhuma informação privilegiada, só de observar o padrão em Hollywood, o padrão com todas essas diferentes estrelas, e obviamente eles adotam uma tática diferente com cada uma delas, dependendo do que podem explorar ou do que podem difamar ou caluniar. Por exemplo, foi diferente com o Michael do que foi com o Prince, a Britney e o Kanye, e agora com o Justin, eles estão atacando o que conseguem atacar. E uma vez que o círculo próximo do Justin começou a aparecer e contar às pessoas o que realmente estava acontecendo, ficou muito claro que as táticas de difamação estavam sendo usadas para patologizar o Justin e fazer com que seus fãs se preocupassem com ele, criando esse tipo de crise fabricada. É exatamente o mesmo padrão, e quero dizer, parece o tipo de coisa que eles fazem toda vez que alguém os ameaça ou quando alguém muito poderoso, importante ou influente tenta se afastar deles. E de certa forma, eu acho que o caso do Justin é quase mais direcionado porque não é assim. Ele não está indo atrás de toda a indústria. Realmente parece que, neste caso, é meio que o Scooter levando para o lado pessoal o que está acontecendo aqui. E o Scooter meio que ficou preso no meio desse acordo com a Hybe. Então eu acho que é meio que um caso em que você tem uma pessoa específica. Eu não quero dizer mafioso, mas você sabe, alguém que meio que sente discutir um pouco Sobre o acordo com a Hybe. Então, o Scooter U estava perdendo seus clientes rapidamente. O Scooter é muito conhecido na indústria por não ser, digamos, a pessoa mais fácil de se trabalhar ou para quem se trabalha, sabe? Ele é ótimo se você trabalha para ele e você está fazendo ele ganhar dinheiro e trazendo fama e sucesso para ele. Mas repetidas vezes, artistas ao longo da carreira dele o deixaram e disseram que ele é ótimo até o momento em que não precisa mais de você, e então você é descartado. E ele havia perdido todos os seus artistas, incluindo, por exemplo, Ariana Grande, além do drama com a Taylor Swift. E o Justin era o último grande nome dele. E ele vendeu todo o seu negócio, a Ithaca Holdings, para a Hybe, que é uma empresa de K-pop, que é praticamente como a máfia coreana da música. E tenho quase certeza de que isso foi em 2021. Isso aconteceu antes daquele fiasco da turnê Justice World, em que o rosto do Justin ficou paralisado e ele, você sabe, acumulou todas essas dívidas. Então, do meu ponto de vista, parece que o Scooter meio que percebeu o que estava para acontecer e tentou sair dessa posição de empresário de talentos, porque nenhum talento estava mais com ele, e migrar para esse papel executivo. E ele conseguiu isso e vendeu o que tinha por $1 bilhão para a Hybe. E essa empresa, a Ithaca Holdings, estava lucrando menos de $200 milhões por ano, eu acredito. Então é como se eles estivessem vendendo por um preço absurdamente alto. E, presumivelmente, isso ocorre porque inclui os futuros direitos perpétuos de Justin Bieber e seu Brandanch. Interessante. Ok, eu nem olhei pra isso. E então, sim, então essa venda da Hybe, esse acordo com a Hybe é crucial, porque acontece antes da Justice World Tour. Justin, então, embarca nessa turnê mundial insana de mais de um ano, onde ele acaba pegando Covid logo no início, e depois sofre uma lesão que se parece muito com uma lesão causada por vacina. E a esposa dele também. Ela teve um coágulo no cérebro. Exatamente.
e ele acaba ficando com metade do rosto paralisado. Não consegue continuar. Então, eu não estou muito certo sobre todos os detalhes, porque não tenho nenhum arquivo ou algo assim. Foi apenas o que me contaram sobre a situação. Mas aparentemente a turnê foi agendada com base em adiantamentos, o que não é incomum na indústria, pelo que eu sei. Mas é uma turnê tão grande, estamos falando de centenas de milhões, pelo menos dezenas de milhões, se não centenas de milhões de dólares em adiantamentos. E então, quando ele está no meio da turnê e não consegue continuar, de repente há uma grande quantidade de dívida que foi contraída e que não está sendo paga. E obviamente, então, o Justin vai até a equipe de gerenciamento dele e diz: então, a gente tem seguro, certo? Isso não é problema. Temos seguro para esse tipo de coisa. E supostamente, o que foi dito a ele é que não, você quebrou o contrato, então não há pagamento de seguro aqui. Na verdade, você é quem tem que cobrir essa dívida. E então, a equipe de gerenciamento do Justin, seja o Scooter tecnicamente no comando disso, ou outros empresários que estavam à frente, essa equipe o gerenciou de tal forma que o astro pop mais popular, um dos mais populares do mundo, acabou ficando com centenas de milhões de dólares em dívidas por causa de uma turnê que eles administraram mal e que ele teve. ah, Tudo isso reflete na gestão e em quão ruim era o estilo de gerenciamento deles, e são coisas que, se o Scooter fosse realmente um bom empresário, nunca aconteceriam com o seu artista. Porque ele deveria trabalhar para o artista. Ele deveria ser o empresário número 1 da indústria. Então tudo isso acontece no meio do caminho, e o Justin está tentando sair e o Scooter está preso a uma promessa de $1 bilhão em valor. Tipo, ele prometeu $1 bilhão do futuro do Justin Bieber para essa empresa coreana da qual agora ele faz parte do conselho. E então eu sinto que o Scooter ficou na mão porque de repente ele não consegue cumprir essa promessa de $1 bilhão que fez. E o Justin está tentando escapar dessa promessa porque ele odeia todos eles, e eles ainda tentam controlá-lo através da outra empresa dele, então é só isso. Parece pra mim que todo mundo está meio que preso em más ideias que foram levadas ao extremo, tanto em relação ao dinheiro envolvido, quanto às promessas feitas. E tudo gira em torno do Justin continuar produzindo música, o que, assim, qualquer pessoa que já teve um filho ou um criativo na vida, sabe que nenhum cara criativo como o Justin vai produzir singles de sucesso se ele te odeia e você está tentando controlar toda a vida dele. Então, parece que estamos vendo não só essas campanhas difamatórias para tentar fazê-lo voltar à linha, vindas do Scooter, mas também parece que estamos vendo o Justin meio que se rebelando, porque ele não tem poder nenhum. Ele está em litígio secreto. Eles não deixam ele abrir uma nova marca de roupas. Eles não deixam ele, tipo, professar sua, sabe, fé em Deus, ou estão difamando isso. Então é só, tá bagunçado pra todos os lados. É realmente interessante porque isso também faz você revisitar todo mundo do passado que passou por algo parecido, um ciclo semelhante. E o que realmente denuncia é o jeito como os paparazzi de repente tiram uma foto deles e eles não estão fazendo nada, e aí de repente tentam distorcer a imagem de qualquer pessoa. Tipo, se você simplesmente tem uma expressão neutra, parece miserável, exausto, drogado, isso, aquilo, e assim dá pra tirar qualquer um de contexto e dizer isso, especialmente alguém como a Britney Spears. Eu meio que volto pra época do colapso e como os paparazzi ficavam Hum. perseguindo ela. E eu me pergunto se ela também estava tentando tomar as rédeas da própria vida e tentando sair. Porque a realidade é que você não pode entrar nesses contratos sendo tão jovem assim. Mesmo que sua mãe diga, tipo, sim, está aprovado, podemos fazer isso, e de repente talvez você queira, quem sabe, litigar isso quando ficar mais velho. E pelo que eu ouvi e eu vou te dizer exatamente quem foi, na verdade foi a Courtney Love. Eu realmente tive algumas conversas com ela e ela me disse que o ramo editorial em Hollywood é como uma grande gangue e que eles vão possuir todos os direitos autorais de publicação de um jeito ou de outro. E eu volto e penso no que Michael Jackson disse, volto e penso no que Prince disse, e estou olhando para o Justin Bieber e fico pensando: é realmente sobre isso? Você literalmente não tem permissão para levar nada de Hollywood com você quando vai embora? Com certeza. Quer dizer, nós sabemos muito bem, não é segredo, que Hollywood, e especialmente a indústria da música, foi fundada pela máfia e pelo crime organizado, e a indústria da música especificamente. Você pode, tipo, pesquisar exatamente quais mafiosos são famosos por terem sido os fundadores desse modelo. E então você pode olhar para a história da indústria e ver como eles sempre trataram seus artistas dessa forma. E eles sempre desviaram dinheiro dessas maneiras e lavaram dinheiro dessas maneiras. E não há evidências de que isso tenha parado. Mas há evidências de que as mesmas táticas ainda estão sendo usadas. E sobre a questão dos paparazzi, Justin acabou de postar, ele tem feito isso cada vez mais, mas ele postou no Instagram dele há alguns dias um vídeo dele tentando sair de casa com Hailey e os paparazzi do jeito que eles estão lá.
E não posso deixar de suspeitar, tipo, esse tipo de atenção dos paparazzi está sempre perto de cada estrela ou só aparece quando alguém quer te difamar? Sim, e eles disseram. Eles disseram o seguinte: depois eles colocam pressão em você. Meu assessor de imprensa disse. Ele disse: ninguém faz paparazzi mais. Ele disse: é simplesmente uma era diferente. As pessoas têm celulares. E ele disse: então quando você vê isso, é porque alguém está ligando e pagando alguém? Isso não é paparazzi. Isso é apenas perseguir alguém e tentar enlouquecê-lo fingindo que é porque a pessoa é famosa. Acho que temos o vídeo do que ele postou no Instagram. Justin Bieber. E aí? E ele está tentando sair da sua casa aqui. Sim, Hailey está logo atrás dele. Você pode chegar aqui em apenas um segundo. Cuidado, cuidado. Atenção. Loucura. Olhe pra Go. E se você olhar para os rostos desses caras, eles não parecem criativos. Eles realmente não parecem o tipo de pessoa que você esperaria que fossem paparazzi. Atenção. Muito assediador. Sim, a ideia é realmente deixar as pessoas loucas porque elas não conseguem um momento de privacidade para ter esse colapso. É interessante porque, na verdade, tenho todos esses livros que, obviamente, estou planejando ler para meu clube do livro. E o que me deixou animado é ler Hollywood Babylons. As pessoas precisam saber Se alguém no clube do livro deveria entrar, esse livro é loucura. É uma loucura. sobre a fundação de Hollywood, as gangues de pessoas que eles mataram, a quantidade de pessoas que morreram e o fato de que o Estado midiático tenta desacreditar. Esse livro é incrível porque mostra que a mídia sempre... Você aprende neste livro que a mídia sempre fez parte desse órgão, dessa organização de gangue, da qual, obviamente, todos nós estamos muito cientes. Mas o próximo livro que vamos ler, e isso meio que faz uma transição e entra em... Porque estamos vendo isso também na política. É como se uma pessoa fosse classificada como louca se ela não entra na fila. Aconteceu comigo ano passado. É como se eu tivesse deixado de ser apenas alguém incrível. Ah, ela tem tanto potencial. Ela é incrível. Para. Não, na verdade ela está sofrendo de psicose pós-parto. O segundo livro que estamos lendo se chama Assalto à Verdade. Livro fascinante. E, Skylar, você pode mencionar isso. Falamos sobre isso no Clube do Livro, mas também vou compartilhar isso com o público. Escrito por um cara chamado Jeffrey Massison. Jeffrey Massison era um graduado de Harvard, psicanalista, judeu. E estou dizendo que ele é judeu porque isso é relevante, porque assim eles não podem simplesmente dizer, ele é antissemita. E ele conseguiu o emprego dos sonhos trabalhando como diretor assistente no Sigmund Freud Archive Center. Então ele trabalhou sob a direção de Sigmund Freud. Esse é o pai do politicamente correto moderno, certo? Ele trabalhou sob Anna Freud no Sigmund Freud Archive Center. E ele era o próximo na linha para se tornar diretor. Então Jeffrey disse, sabe de uma coisa? Vou aprender alemão para poder ler todos esses documentos que ainda não foram divulgados ao público. É um centro de arquivos, então eles têm acesso a coisas que não nos era permitido ver. Então ele aprende alemão, começa a ler os trabalhos de Sigmund Freud e de repente percebe, para aqueles de vocês que nunca estudaram psicologia ou que não sabem um pouco sobre Sigmund Freud, se vocês estão ouvindo isso, a parte relevante é que ele fez muitos trabalhos sobre crianças e sexo e continuou. Basicamente, quando ele apareceu pela primeira vez, ele disse algo como: crianças estão sendo abusadas sexualmente por seus pais. E então ele fez uma reviravolta completa e, voltou atrás na sua teoria da sedução e disse: na verdade, essas crianças é que sentem atração pelos pais. E isso foi meio que uma das maiores coisas que ele estabeleceu. Ele era muito interessado em crianças e sexo. E ele leu os documentos dele e disse que Sigmund Freud tinha provas de que essas crianças estavam sendo abusadas sexualmente pelos pais. E ele escondeu isso, fez gaslighting nelas e criou a psicologia moderna, no movimento psicanalítico para fazer gaslighting nas pessoas e descobrir como você poderia manipular alguém apenas diagnosticando quando elas estavam dizendo a verdade sobre algo. Então, esse livro, e você pode ir até essa sessão, Skyar, se quiser, é insano. Nunca soube que isso estava em um livro. Pude ler. Então, esse cara estava pensando que quando eu soasse o alarme sobre isso, toda a grande mídia iria querer cobrir o fato de que Sigmund Freud era uma fraude e estava encobrindo um bando de pais que estavam molestando seus filhos. E aconteceu que todos se voltaram contra ele. Ele acaba em um processo de 10 anos. Isso é... Recente, anos 80, 90. Sim, esse cara definitivamente ainda está vivo. Sim. E então sim, ele deveria sucedê-lo como diretor dos arquivos de Sigmund Freud após a morte dele e de Anna Freud. E ele toca o alarme, começa a falar com Anna e diz: todos vão ficar muito felizes por eu estar tocando o alarme e dizendo que, na verdade, o pai da psicologia moderna é o pai do gaslighting moderno. E essas crianças, ele tinha provas clínicas reais de que essas crianças haviam sido abusadas. Louco. E então, o que acaba acontecendo é que toda a grande mídia o difama, calunia. Ele acaba em um processo de difamação que dura 10 anos, enquanto tentam pintá-lo como um louco.
E ele diz: eu só fiz tudo certo. E por isso, trazer este livro é tão relevante, porque eu sempre digo que é preciso voltar ao começo para entender essas táticas que eles vêm empregando. Porque Sigmund Freud e sua família, a família Bernays, depois se torna o berço da propaganda moderna. Edward Bernays, que fez a propaganda da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, para fazer os americanos odiarem os alemães, para nos fazer comer café da manhã. Eu quero dizer muitas coisas mesmo. Edward Bernays disse que esse era seu sobrinho. E eles ainda controlam hoje o PR moderno. A maior pessoa de relações públicas do mundo é tipo o Matthew Freud, cujo tataravô. Então, isso é super importante. E assim, quando vejo essas táticas e você chega ao ponto de... Agora, obviamente, deveríamos falar sobre esse relatório aleatório do Jordan Peterson. Todo mundo que discorda de mim é um psicopata. Você só pensa, ok, ainda estamos... É isso que a comunidade de psicologia realmente faz. É isso que ele é. Ele é um psicólogo profissional. E quando você não consegue o que quer ou o público não faz o que você quer, você simplesmente deve chamá-los de loucos. E isso é, tipo, Eles... diabolicamente inteligentes. É uma tática tão inteligente, pá, especialmente em Hollywood e na indústria da música, porque você tem todas essas pessoas sobre as quais você tem todos os motivos pra dizer que podem ser loucas. E alguns deles, na verdade, tipo, obviamente, quando você passa por um trauma, se você é uma vítima do Epstein ou passa por um trauma, porque você é uma estrela mirim e provavelmente foi abusado ou usou drogas ou seja lá o que for, e é muito fácil argumentar que eles podem ser loucos. Mas, vez após vez, você percebe que, independentemente de qual seja o estado mental deles, o FBI investigou Michael Jackson por 10 anos e não encontrou nenhuma evidência das alegações, por exemplo. Certo. E ele era claramente uma ameaça à indústria musical. Então eles continuam patologizando as pessoas repetidamente. Sim, e ele estava assumindo a propriedade, exatamente o uso. Eu assisti seu vídeo. Michael Jackson estava realmente assumindo a propriedade. Tinha o catálogo dos Beatles e eles simplesmente se mudaram e disseram: na verdade, ele é um pedófilo. Sim. E o pai da psicologia moderna ensinou isso. Então, quando você vê que alguém está se formando em psicologia, é isso. É um livro muito importante, porque sei que você está, obviamente, se inscrevendo para o curso principal. Não estou acusando você de assinar isso porque não sabemos a fonte de nenhuma dessas coisas. Pensamos em Sigmund Freud e só ouvimos que ele é ótimo. Não, esse cara era um professor. Gaslighter profissional em... Chefe, quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre Sigmund Freud, tipo, toda a teoria dele, acho que no ensino fundamental, algo me chamou a atenção. Foi tipo, isso não está certo. Isso é estranho. Tipo, eu nunca. Toda essa coisa do complexo de Édipo simplesmente não passa no teste do olfato. Mesmo quando criança, quando adulto, em nenhum lugar isso passa no teste do olfato, se você for normal. Então é meio louco que eles tenham conseguido passar nesse teste de detecção por tanto tempo, a ponto de o assunto ser ensinado em faculdades, universidades e faculdades comunitárias comuns, e ninguém faz perguntas sobre isso. Isso é bem estranho. Sim. E há muito mais sobre ele. Aliás, assim como Wilhelm Fliess, você vai querer dar uma olhada nesse cara, Wilhelm Fliess. Fliess é escrito F-L-E-I-S-S. Este era o melhor amigo de Sigmund Freud. E, de acordo com esse cara, Jeffrey Mayon também era seu amante, sabe? E ele também molestou seu filho. E então ele estava vendo todas essas pessoas. O filho de Wilhelm Fliess é Robert Fliess. E Robert Fliess saiu e disse que foi molestado pelo pai. Então havia uma comunidade psicanalítica inteira de pessoas nojentas. E eles criaram uma ciência social, porque é isso que a psicologia é. É uma ciência social para ver se você consegue manipular as pessoas sobre suas experiências. Então foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando pensei que o Jordan estava tentando me manipular. E isso produziu um relatório RA e pessoas diziam: ele não citou nomes. Ele literalmente citou meu nome. Não só no relatório por dizer Cristo é rei, o que me faz pensar: você vai fingir que eu virei cristã? Meu primeiro livro foi publicado em 2018 e nele escrevi sobre minha criação bíblica com meu avô e incluí citações bíblicas ao longo de todo o texto. Você não vai me manipular sobre o meu cristianismo. Eu declarei Cristo é rei a minha vida inteira. Mas ver esse método de alguém que não declara Cristo é rei, acredita na psicologia, acredita em si mesmo. Não, ele nem acredita na própria retórica. Quero dizer, arrume seu quarto, Jordan. Todos nós já vimos o vídeo do quarto do Jordan. Tipo, sabe, crie seus filhos de uma forma que seja assim, E eu nem quero entrar nas outras coisas que o Jordan faz, como patologizar você, a mulher católica saudável que está criando, sabe, em breve 4 filhos, em contraste com patologizar o próprio Jordan. Não é uma conversa confortável de se ter quando você começa a olhar para ela claramente. E é tão retrógrado que ele tentaria patologizar você no lugar dele. E o mais louco é que um psicopata é Ted Bundy. Sim, como se ele fosse Candace Owens ou Ted Bundy.
Candace Owens é Jeffrey Dahmer, o que é um pouco exagerado. E é meio engraçado, e eu não me importo. Estou muito feliz com essas coisas. E isso é meio que uma das coisas. Esse novo movimento, agora que temos acesso à informação e meio que sabemos que todos os especialistas são uma farsa, isso não me faz sentir pesado. Me faz sentir leve, como se pudéssemos parar de acreditar nesse fardo da ideia do especialista. Mas eu queria mostrar isso às pessoas porque é importante ver com que frequência elas fazem isso quando nos chamam de psicopatas se não fazemos o que elas querem. Skyler, você pode mencionar o artigo sobre os apoiadores de Trump serem psicopatas, assim como as apoiadoras de Trump? E é exatamente a mesma linguagem. As apoiadoras de Trump apresentam níveis de sublimidade ligeiramente elevados, psicopatia clínica. Estudo descobre, e isso entra novamente na tríade sombria, na tétrade sombria de características que eles têm. Depois tem aquele do Science Direct durante a Covid, acho que coloquei um link ali. Vamos dar uma olhada nesse aqui também, onde o comportamento de prevenção à Covid-19 é motivado de forma diferente por psicopatia primária, narcisismo e tríade sombria vulnerável. É isso que eles fazem. É como se você não fizer o que queremos que você faça, vamos te acusar de ser um psicopata. E é tipo, cara, eu só quero ver minha avó durante a Covid. E eu meio que gosto do Trump, tipo, é isso. Eu sou um psicopata? Tipo, eu não sou o Ted Bundy. Sim. Ou simplesmente quero acreditar no que o próprio Anthony Fauci disse sobre máscaras há 3 meses, no início da Covid e agora depois. Sim, eu só quero acreditar no que ele disse sobre imunidade de rebanho há 3 meses em declarações oficiais e, de repente, o oposto. Mas eu sou um psicopata por tudo isso. E eu acho que durante a Covid a gente teve um certo gosto de superar o confie nos especialistas. E muita gente percebeu que, tipo, esses especialistas em saúde podem ser controlados. Mas agora, com o lance do Douglas Murray, do Jordan Peterson e de todo mundo que esteve entre eles, acho que estamos meio que acordando pra... Opa, espera aí, são todos especialistas. Não são só aqueles. São também aqueles e também aqueles outros. E não são só os que estão na Casa Branca ou, você sabe, nesse tipo de área. São também os que estão vindo ao nosso podcast. São também os que estão indo dar entrevistas na mídia. E acho que as pessoas estão começando a enxergar o quadro geral. Acho que o grande Quadro nos faz questionar sobre o que é realmente a universidade, certo? Sobre o que é, de fato, a universidade. E é uma forma de simplesmente doutrinar as pessoas nessas ideias. Nesses vários cultos de entendimento, sabe, acreditando em sua própria expertise, sem nem saber de onde essa expertise, tipo, realmente se origina. E é por isso que eu disse que voltando atrás e falando sobre Hollywood, lendo esses livros antigos, ou, sabe, lendo esse livro mais novo do Jeffrey Mason, onde ele meio que volta e simplesmente conta a verdade. Eu simplesmente li os próprios papéis de Sigmund Freud, seus próprios estudos, seus próprios diários e seus próprios registros, e mesmo assim ele foi manipulado, chamado de tudo quanto é coisa, e teve que lutar por sua vida e por sua reputação. E eu me sinto abençoado. Eu não conheço esse cara. Eu não entrei em contato, mas fico feliz de finalmente poder dar uma plataforma para esse homem que travou uma luta tão nobre para expor todo o campo da psicologia. Mas o que devemos pensar do fato de que eles sabiam disso e Sigmund Freud ainda é celebrado em nossas universidades? Ian. O que eu penso imediatamente é que se você olhar para o momento, é como nas décadas de 1890, 1900, tipo na virada do século, como a Era Dourada, a Revolução Industrial atingiu o pico. E estamos falando, esses são os barões ladrões, o Federal Reserve está prestes a ser fundado. Tipo, esses são os JP Morgans deste mundo. Esses são, se não me engano, os Carnegies e os Vanderbilts. Essa é a era de uma disparidade de riqueza máxima, tipo, um contraste entre essa classe alta e a classe baixa, mas com um controle de mídia muito rígido. Tipo, você sabe, a maioria das pessoas ainda é analfabeta. A maioria das pessoas, certamente não existe TV ou qualquer tipo de disseminação de informação ainda. Então eles existiam em um mundo onde havia essas elites extremamente ricas, fazendo sabe-se lá o quê, que precisariam de pessoas como Sigmund Freud para explicar essas coisas, certo? E eles estavam embarcando na onda em que a tendência europeia de bancos centrais e de financiar guerras de ambos os lados e tal já estava bem estabelecida por volta de 1900, mas eles ainda não tinham criado o Federal Reserve. Então estamos nessa era em que a elite poderosa do mundo, essas elites globalistas do mundo, estavam no auge do seu poder e prestes a realizar o maior golpe de todos os tempos, que é o Federal Reserve. Então, só estou observando o momento em que Freud meio que deu essa dica para eles. E não me surpreende que ele seja protegido. Não me surpreende que ele tenha sido incorporado a todas aquelas instituições da Ivy League, porque eles tinham tanto poder e controle naquela época. E foi uma época em que, se você olhar para a história, há algumas eras, como a era Irã-Contras, em que o Estado Profundo claramente cometeu vários erros.
Mas também há certas épocas em que o Estado profundo, seja lá quais grupos estivessem envolvidos, claramente estava acertando em cheio. E como na década de 1900 a 19, você sabe, na década de 30, digamos que eles estavam realmente no ponto. E E o interessante é que todos esses pervertidos vieram da mesma região, como suas histórias de origem. E o que estou realmente ressaltando em nossa leitura de Hollywood Babylon é que, à medida que continuamos falando sobre esses fundadores de Hollywood, os fundadores dos filmes, esses fundadores da propaganda, todos eles vieram, tipo, da mesma região do leste europeu. E foi numa época em que estavam tentando derrubar impérios cristãos. Quero dizer, você e eu falamos sobre isso, até mesmo com, tipo, a família do LBJ, tipo, a família do LBJ, eles eram os de 1840 que ficaram, sabe, tentando derrubar a Alemanha. Não deu certo. Acho que foi a Revolução de 1845, mas pode ter sido a Revolução de 1848, na verdade, na Alemanha. Era como se todos esses comunistas estivessem tentando derrubar esses impérios cristãos. O czar russo é assassinado, e então todos esses do leste europeu, eu diria, tipo, tenho quase certeza de que Sigmund Freud era do Reino da Galícia. A família dele é de lá. Ele é um judeu galego. E eles vêm para a América e a história que nos contaram é que todo mundo veio com a roupa do corpo e fez sucesso em Hollywood. Ou fez sucesso. Psicologia moderna. E eu disse, não, a América era um país jovem. Éramos muito suscetíveis a todas essas coisas que, tipo, você acabou de dizer, não entendíamos. Mas há muito mais aqui do que aparenta. E é só realmente se envolvendo e lendo esses livros que nunca virariam filmes, esses livros que você não tem permissão para ler, que você pode realmente entender o que aconteceu neste país. Porque todos nós reconhecemos que algo não está certo. E uma grande parte disso é a psicologia. O que é a mídia moderna? O que foi o MKUltra? Por que a CIA investiu em jornalistas? Gira em torno de controlar nossas mentes. Eles acham que você precisa de um especialista para subir lá e dizer que alguém é psicopata. Britney Spears precisa ser internada sob ordem psiquiátrica 50/150. Kanye fala sobre Cristo e dizem que ele precisa ser internado sob ordem psiquiátrica 50/150. E precisamos dizer não. O que essa pessoa tentava dizer para que você, de repente, pensasse que ela estava bem por 20 anos e, de repente, não. Michael Jackson, Wacko Jack. sim. E quero dizer, Hollywood Babylon é um livro perfeito para destacar isso, porque eles não focam realmente de onde as pessoas vêm, mas deixam claro o foco na degradação moral da América através de Hollywood e como aqueles executivos de Hollywood sabiam o que estavam fazendo e faziam isso intencionalmente e era ilegal. Tipo, as coisas que eles publicavam eram tão moralmente repreensíveis para a cultura que a América costumava ter que eram ilegais. E eles realmente tiveram que, tipo, ir devagar com isso ao longo do tempo. E você pode ver nesse livro como a moral e a virtude americanas costumavam ser diferentes e como foram lentamente degradadas através dos filmes, da música e da psicologia de propaganda. E agora acabamos nesse mundo de hoje onde, tipo, no seu feed do Twitter tem a garota do OnlyFans, as duas garotas do OnlyFans, elas estão tendo essa competição horrível que eu nem quero comentar, porque eu odeio como as pessoas dão palco pra elas. É como se fossem nossas vidas normais o tempo todo. O tempo todo. Mas foi sobre isso que falamos da última vez, sobre a pornografia ser uma arma espiritual. E isso foi literalmente importado para os Estados Unidos. E as pessoas precisam entender que, assim como Hollywood introduziu esses conceitos, era uma guerra contra essa cultura cristã que eles queriam destruir. E eu diria que provavelmente, quando chegamos aos anos 1960, foi quando eles realmente começaram a proliferar esse padrão. E é por isso que aquele livro Caos é simplesmente incrível, porque você percebe que eles sempre estiveram envolvidos nesses cultos sexuais estranhos. Até mesmo o Hollywood Babylon mostra que esses diretores que vieram da Alemanha protegiam os sets e faziam com que acontecessem essas orgias sexuais, enquanto criavam filmes sobre a Babilônia, sobre, você sabe, o Egito. Então, existe meio que esse submundo de uma religião demoníaca que foi realmente o que eu tirei desse livro. E a gente fala muito sobre isso no meu clube do livro. Mas no que eles acreditavam, quem são essas pessoas? Essas não são religiões abraâmicas. Isso não é judaísmo. Eles falam claramente sobre o ódio deles pelo cristianismo. Sim, e o desprezo deles pelo cristianismo. Muitos daqueles revolucionários comunistas da era de 1900 eram explícitos ao dizer que o objetivo deles era derrubar a religião cristã e as nações cristãs. E foi bem sucedido. Quero dizer, a maioria dos assassinatos, como o do rei da Itália, acho que foi o Humberto I. A pessoa que o assassinou foi motivada por Emma Goldman. Eu estava falando com você sobre ela. Aquela mulher que é um verdadeiro buraco de coelho, um buraco de coelho inteiro que passa despercebido, que introduziu o feminismo na América ao controlar Margaret Sanger.
Tudo o que sabemos sobre a nossa história é totalmente falso. E isso realmente faz você se perguntar se estamos vivendo na Matrix. Quando você vê essas coisas, você pensa: espera, isso é totalmente plausível. Nada é real? A mídia não é real. Sabe, Emmanuel Macron ser presidente não é real. Eles podem simplesmente pegar pessoas, escolhê-las, torná-las líderes, dar diplomas e fazer você acreditar que essas pessoas são especialistas e que toda a sua vida está sendo guiada por elas. E eu fico pensando, acho que estamos vivendo, tipo, na Matrix. Tipo, essa realidade não é o que ela realmente é, mas as pessoas parecem estar acordando agora, de repente. Sim, é como se esse tipo de reportagem, essas histórias, fossem as que realmente me fazem questionar de verdade. Será que existe algum tipo de conspiração Illuminati acontecendo aqui? Porque na maioria dos dias é fácil pra mim voltar pra aquelas conspirações mais mundanas, tipo, sim, aquela corporação está conspirando com aquela outra e tal, aquele bilionário está conspirando naquela coisa, e tudo isso realmente acontece. Mas quando você olha pra esses panoramas maiores, como a questão da ideologia de gênero, né, o comunismo, o controle de Hollywood e da indústria musical, são nesses lugares que realmente, tipo, há evidências reais, não são só teorias malucas, é tipo evidência mesmo. E quando você vê isso acontecendo repetidamente entre muitas gerações de músicos, muitas gerações de estrelas da música, ou, desculpa, estrelas de cinema, esse não é o tipo de coisa que evidencia uma pequena conspiração ou grupo. Essa é a evidência de um grande mecanismo de controle que de alguma forma opera como um culto ou uma multidão. Sim, ambos. Sociedade secreta, chame como quiser. Sim, é isso. É uma dessas coisas. Quando eu, antes de ser batizado como católico, só me lembro que um dos padres me disse isso em inglês. Ele era como um padre inglês bem comum, e ele disse assim, ele literalmente me disse: vocês, americanos, não sabem nada sobre a própria história de vocês. Você sabe, tipo, toda a América foi fundada por maçons. E eu fiquei tipo, e eu ainda estou lendo, ainda estou lendo. E eu não sei, tem um livro que estou lendo agora que mal posso esperar para terminar. Chama-se A Fundação Secreta da América. Já estou de mente explodida. Tipo, tudo o que sabemos até sobre o Mayflower, somos apenas um grande filme que estamos assistindo. E se você não faz sua própria diligência e depende do sistema de educação pública, e o pior é que você acha que está educado. Então, se você tirou só notas A, você se orgulha do fato de ter conseguido um diploma. E esse é o problema de todos esses diplomas, porque eles meio que inflacionam artificialmente o seu ego. É como se uma das primeiras linhas de ataque fosse: você nem tem um diploma, ou você nem tem. Sabe, ele não sabe nada. Ele não é um especialista. E a razão para isso é porque eles precisam manter as pessoas nessa bolha artificial de pensamento. Que o diploma dele significa alguma coisa, porque o que o diploma realmente significa é que você concluiu um curso em sua própria educação secundária e não é apenas sua própria educação secundária e nós fizemos você pagar por isso. Quão completamente louco é isso? Pagando por... Isto, contrair dívidas é diferente de pagar por isso. Criar dinheiro falso que não existia antes, que você não tem, que você vai passar os próximos 20 anos pagando, o resto da sua vida, seja lá quanto tempo for. Em psicologia, você será um fracasso se não for para a faculdade. Você não vai para a faculdade e aprende sobre feminismo e isso e aquilo. Mas eles vão reempacotar sua dívida, colocá-la como garantia e ganhar dinheiro de 4 maneiras até domingo enquanto você trabalha para pagá-la. Certo? Você já é escravizado, acho que antes mesmo de ser escravizado economicamente, antes mesmo de entrar no mundo real. Vou ler alguns anúncios, o primeiro e principal deles é para pré-nascidos. Vocês sabem o quanto eu amo a Preborn. Vivemos em uma cultura que diz às mulheres que a maternidade é um fardo, que escolher a vida é o fim da liberdade. Isso é uma mentira. A Preborn é a maior organização pró-vida do país. Eles acreditam que as mulheres merecem mais que aborto e provam isso, oferecendo ultrassons gratuitos e cuidado por até 2 anos pós-nascimento. A Preborn ajuda mulheres a verem sua força, valor e futuro. Quando uma mulher vê seu bebê em um ultrassom, ela dobra as chances de escolher a vida, não por imposição, mas por ver a verdade. Capacitar mulheres a tomarem decisões informadas e mostrar que não estão sozinhas. Diz que asterisco 250 e diga baby. É asterisco 250, baby. Doe em preborn.com Candace. Preborn.com Candace. O dia do imposto pode ter passado, mas para milhões de americanos, o problema está apenas começando. Se você perdeu o prazo de 15 de abril ou deve impostos atrasados, o IRS está intensificando a fiscalização. Cada dia que você espera só piora as coisas. Com mais de 5.000 novos gravames fiscais registrados diariamente e ferramentas como apreensão de propriedades, bloqueio de contas e penhora de salários, o IRS está aplicando uma pressão que não víamos há anos. A fiscalização significa cobranças rapidamente. A boa notícia é que ainda há tempo para a Tax Network USA ajudar você, seja autônomo ou empresário, não importa.
Sua contabilidade bagunçada? Eles resolvem tudo. A Tax Network USA é especializada em resolver o caos financeiro e colocar você de volta nos trilhos rapidamente. Mesmo após o prazo final, ainda não é tarde para retomar o controle. Sua consulta será totalmente gratuita. E agir agora pode impedir multas, cartas ameaçadoras e todas as surpresas antes que elas piorem. Então, ligue para um 800-958-1000 ou acesse tnusa.com. Candace, como eu disse, você pode ter perdido o prazo de 15 de abril, mas ainda não ficou sem opções. Então, deixe a Tax Network USA ajudar antes que o IRS tome a próxima atitude. Ligue para um 800-958-1000 ou acesse tnusa.com. Candace, sinto que já estamos com muitos problemas. Então isso é ótimo. Vamos apenas continuar, porque, você sabe, é só continuar falando sobre todas as coisas que não podemos falar. E uma das coisas é quando tiram esses trechos do contexto e quando escrevem os artigos, você vê, Candace Owen diz Sigmund. Eu fico tipo, Sigmund Freud protegeu pedófilos. Eu fico tipo, eu não disse isso. Tipo, o diretor do Centro de Arquivos de Sigmund Freud disse isso. Ele trabalhou com Anna Freud e leu o trabalho dele. E até mesmo esse pequeno detalhe de remover algo tenta fazer com que todos nós pareçamos loucos. Exatamente. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam que as pessoas não cheguem à fonte, não cheguem à verdade. Mas isso não está funcionando agora. Não está mesmo. E é a única coisa que eles realmente parecem ter no arsenal. Ou censura, derrubar tudo, ou tentar agir sobre essa espécie de barreira mental que construíram em todo mundo que educaram. No sentido de tipo, você não pode ouvir essa pessoa. Eles são malucos. Não ouça a Candace, ela é uma louca. Mas o problema é que basta ouvirem você uma vez na sua forma original e gostarem, eles só precisam ouvir mais de 15 segundos e de repente nos próximos 10 segundos eles pensam: espera aí, você não compartilhou aquela outra parte que ela disse, onde ela deu a fonte, certo? E ironicamente, muitas vezes pessoas na nossa posição são muito melhores em compartilhar nossas fontes porque isso importa pra nós. A, porque nos importamos porque é o certo a se fazer, mas B, porque nosso sustento está em jogo. E se você não compartilha suas fontes, está em apuros. A grande mídia raramente compartilha suas fontes e muitas vezes, quando compartilha, político é famoso por isso. A minha coisa favorita sobre o político é que eles compartilham suas fontes e é um link para outros artigos do próprio político e você acaba girando em círculos dentro do político, de artigo em artigo, sem nenhuma fonte primária de verdade em lugar nenhum. É tudo superficial. É o que eu digo. É só superficialidade. Palavras inventadas. É tudo uma masturbação coletiva. Eles dizem, somos os especialistas. Faça um relatório e diga, sou médico e tenho doutorado. E então eu estou dizendo que essa pessoa é o Ted Bundy. E o que realmente me incomodou sobre a classificação de psicopata é que, espere um segundo, isso indica que tenho tendências violentas. O que eu fiz na minha vida para que você pudesse simplesmente sair por aí e dizer, sabe de uma coisa? Eu vou chamar essa pessoa de violenta. Sabe, essa pessoa poderia potencialmente se tornar violenta porque está declarando que Cristo é rei. Completamente maluco. Mas algo que eu realmente adorei foi a resposta de Tim Pool a isso. E o que eu adorei foi porque Tim Pool é tipo, sabe, o cara de gorro, né, que comanda um podcast com um estúdio de skate e ele simplesmente enxerga cortes no Jordan Peterson Bis de fingir que somos todos burros demais para reconhecer o que você está fazendo agora, tentando diagnosticar pessoas que simplesmente discordam de você, que têm uma perspectiva diferente da sua. Então vamos mostrar o clipe do Tim Pool, porque eu achei que ele foi realmente incrível. O problema é que 4 a 5% da população, algo assim, é do cluster B. Esse é o DSM. 5 termos: histriônico, narcisista, antissocial, psicopata, ou eles têm e eles têm traços da tétrade negra. Eles são maquiavélicos. Desculpe, tétrade escura. Eu disse para tentar. Eu estava errado. Mico. Isso é cerca de 4%. Certo. Então a questão é, como essas pessoas manobram? E a resposta é que eles vão até onde o poder está, adotam essas ideias e se colocam na vanguarda. Mas as ideias são completamente irrelevantes, certo? Tudo o que eles estão fazendo é serem fariseus. Eles são a versão moderna dos fariseus. São pessoas que usam o nome de Deus em vão, certo? Ok, vamos fazer uma pausa rápida. Porque é basicamente ele dizendo Candace Owens. Ok, então peguei o tweet de... Deixe-me ver se consigo puxá-lo para cima aqui. Aqui você vai. Joint Peterson tweetou. Candace Owens é uma impostora do ciclo fariseu. Ela proclama sua devoção a Cristo apenas para avaliar uma posição percebida. Sua indignação não visa gritar a verdade, construir pontes ou fazer a paz, mas sim subverter o cristianismo com sua nova força. Para seus próprios propósitos, ela está usando o nome de Deus em vão. Existem poucos pecados mais imperdoáveis.
Joran Peter diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Parecem belos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda espécie de impureza. Uau, gente, ok, isso aqui é tipo uma treta interna de facções. Quando Jordanson menciona os indivíduos do Cluster B, da Tetrade Sombria, eles vão para onde está o poder. Atualmente, esse lugar é a grande imprensa corporativa. É disso que tudo isso se trata. O motivo pelo qual eles marcham em uníssono, o motivo pelo qual mentem, é porque não estão ali para buscar a verdade. Eles estão ali para buscar poder e influência. Trabalhei para algumas dessas organizações. O motivo pelo qual as pessoas conseguem empregos lá é porque querem a plataforma para conseguir seguidores. Querem ser famosas. Elas não dizem quis ser uma repórter investigativa como Nellie Bly. Eu queria ser como ela. Você pensa, então você está procurando vaidade e atenção. Certo, isso é um pouco injusto. Se você quer imitar bons comportamentos, tudo bem. Mas normalmente, muitas dessas pessoas não dizem que querem fazer um bom trabalho. Eles estão dizendo que queriam aquela posição e a reverência que a acompanhava. Eles proclamam a virtude moral. Sim. Não importa se é de direita ou de esquerda, cristão, judeu ou de esquerda. Eles invadem o espaço das ideias e então usam essas ideias como armas falsas para promover sua vantagem narcisista. Sim. E então você tem o problema e a direita vai enfrentar isso cada vez mais, principalmente porque a esquerda teve que enfrentar isso quando estava no poder. Sim. Como você identifica os parasitas psicopáticos? 4% da população que está vestida com suas roupas. Não usar nenhuma roupa com nome. Mas você... Não. Você acabou de chamar Candace Owens de parasita psicopata. Vamos. Olha, eu tuitei no clipe dele dizendo Dr. Peters. A quem você está se referindo? Ele chamou Candace Owens de fariseu, uma impostora que usa nomes de Deus em vão. Ele então faz esse segmento, essa parte. Eles publicaram esse documento. Ele está literalmente chamando ela de parasita psicopata. É tipo, o Dimple simplesmente leu os direitos dele, tipo, na hora. É tipo, cara, o que você está fazendo? Tipo, pelo menos tenha coragem de me marcar e me chamar de vadia. Eu consigo lidar com isso. Eu sou uma mulher adulta. Mas, tipo, tentar disfarçar isso em um discurso de empatia e usar seu diploma de psicologia pra fazer tudo isso só porque você está chateado, porque, tipo, eu devo estar trabalhando nisso desde criança, porque, como eu disse, meu primeiro livro só conta toda a história de como meu avô insistia que fizéssemos estudo bíblico toda manhã no café da manhã e o quanto ele era comprometido com a fé dele. Então, eu devo ter sido tão dedicada a esse jogo que comecei quando tinha 7 anos com meu avô. É por isso que você é tão boa nisso, de verdade. Porque, pra ser de verdade o que é isso? Um farsante farisaico, parasita, sabe? Tem que começar cedo. E eu simplesmente adoro como ele usa tanta linguagem técnica, tanta baboseira, só pra dizer, essencialmente, o quê? Tipo, não estou dizendo que o Jordan está fazendo isso, mas ele com certeza está chegando perto do sol, onde estamos tendo discussões com fontes sobre o que estamos vendo nas notícias do jeito que nossos jornalistas deveriam fazer. E agora temos um psicólogo se infiltrando ali para entrar na discussão e dizer: pare de falar como um psicopata. Seu psicopata, você é um parasita. Desligue-o. Eu tenho palavras grandes. É tipo, ok, mano, você não faz parte dessa discussão, porque estamos falando de coisas aqui com fontes. Você quer falar sobre os fatos? Você quer nos chamar de mentirosos? Tipo, você quer? Você quer discutir as evidências das quais estamos falando, ou apenas chamar todo mundo de nomes? É isso. Ele está muito acima de nós para dizer, sabe de uma coisa? Ela me irritou. Tira seus brincos e fala algo maldoso pra mim. Eu consigo lidar com isso. É totalmente tranquilo. Só não finja que está acima de um ataque ad hominem. E que você, tipo, pensou sobre isso de forma clínica e psicológica, como se fosse só uma época diferente. Sabe do que eu estou falando? Tipo, é só uma época diferente. Tipo, a geração Z não vai aceitar isso. A geração Y, todo mundo está acordando e nós simplesmente sentimos o cheiro assim que você o deixa cair. Tipo, é por isso que eu adoro, tipo, destruindo tudo com um gorro. Tipo, mano, vimos seu tweet, tipo, 2 semanas atrás. Agora você está em turnê dizendo a mesma coisa. Mas a única coisa que Tim Pool erra é... Veja, tipo, não sei se isso é alguma briga entre facções. Não é. Não há nenhuma briga de facção. Eu não tenho, Joran. Se você estiver assistindo, pode vir sentar nesta cadeira. Acho que no fim das contas é só eu conseguir enxergar através disso, sabe? E acho que quando as pessoas se sentem vistas e percebem, tipo, ela me chamou a atenção por não viver de acordo com o que eu digo para os outros viverem. Isso meio que faz as pessoas entrarem em uma pequena espiral, mas eu não tenho nenhuma rixa. Eu quero que o Jordan Peterson seja a pessoa sobre quem ele escreve em seu livro. Quero que ele seja um exemplo para os jovens.
Precisamos de mais exemplos para os jovens. Não é algo pessoal para mim. Simplesmente não é pessoal para mim. E eu acho que muitas dessas pessoas que estão, você sabe, continuando essa campanha de gaslighting, tanto as que estão na frente da tela quanto provavelmente as que estão por trás dela, acho que muitas delas provavelmente são pessoas mais velhas e acho que muitas não entendem exatamente o poder de como as redes sociais realmente se espalham e de como as pessoas realmente agem. Tipo, eu acho que eles não percebem o quanto o público jovem é muito melhor em ler os comentários, em checar as proporções de curtidas, em ver os reposts e, assim, conseguir entender todo o outro lado da história. Acho que eles não percebem o quanto estão fracassando nisso porque, na verdade, não sabem usar o meio nem de perto tão bem quanto o público sabe. E por isso, eles continuam cometendo erro atrás de erro repetidamente. E Douglas Murray e Jordan Peterson são 2 exemplos disso. Mas eles são exemplos gritantes desse tipo de neoconservador dinossauro tentando usar táticas ultrapassadas que, na verdade, só fazem você parecer melhor. Eu sei. Obrigada. Fiquei e pensei, não estou vestindo nada diferente. Mal consigo vestir algo. Estou para esta semana. Vou fazer 4 dias. Não estou tentando usar a roupa de mais ninguém. Ok. E considerando tudo o que você já passou e o quanto você cresceu, você é, tipo, uma das pessoas menos narcisistas de toda essa indústria. E eu já conheci muita gente nesse meio e, sabe, muitos deles são ótimos, mas há alguns narcisistas nessa indústria. Você definitivamente não é um deles. Você é super tranquilo. Tipo, eu genuinamente só quero me divertir e conversar sobre ideias com pessoas na internet. Eu me sinto incrivelmente abençoada. Tenho um marido que me ama, tenho filhos pelos quais sou literalmente obcecada. Eu acho que eles são, tipo, as pessoas mais adoráveis do mundo. E eu quero que as pessoas encontrem essa felicidade. E eu realmente acho que isso só vem de não buscar aprovação no mundo externo. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, realmente saber que eu tenho coisas que não podem ser tiradas de mim. E deitar a cabeça no travesseiro toda noite sabendo que você está apenas dizendo a verdade. E se você errar, tiver a humildade de voltar atrás, e eu faço isso. E pensar, eu disse isso. Isso não estava certo. Então eu quero corrigir isso. E eu fico tão feliz que estamos entrando nessa energia em que, tipo, a grande mídia está fracassando, os especialistas estão fracassando e as pessoas estão irritadas com o Ian Carroll. Tipo, eu adoro quando vejo as pessoas entrando numa espiral de raiva com o Ian Carroll, porque eu penso, ele está tão feliz e não se importa com isso. Ele vai continuar fazendo vídeos. Você está literalmente sendo provocado por um cara cujo TikTok diz, sim, não é um especialista, mas está interessado. Tipo, o seu interesse. Sim. E as pessoas apreciam isso. Só estou tentando aprender coisas e me divertir. E sim, tipo Douglas Murray ligando, tipo, tentando fingir pra Joe que eu era um especialista. Minha biografia literal do Twitter diz, não sou especialista em nada além de sarcasmo. E você está tão certo de que eu estou. Isso é. É como água nas costas. E você disse algo realmente importante que eu quero destacar. Quando você tem amor nos seus relacionamentos humanos, na sua vida real, com conexões reais, com pessoas reais que te preenchem todos os dias, a internet é só, sabe, um jogo que você joga no seu celular e não importa. E eu acho que, infelizmente, a América está tão cheia de pessoas sem amor em sua vida imediata, sem conexões reais, sem casamentos felizes, sem relações parentais felizes, que muita gente realmente sente falta de conexão humana de verdade. E então a internet se torna esse substituto para a conexão humana. Mas a internet, especialmente o X, é feita para se alimentar de ódio, raiva e discussões. E o algoritmo é muito bom em te alimentar com discussões raivosas também. E assim, muitas pessoas se transformam em robôs de raiva quando na verdade são boas pessoas em seus corações. Eles simplesmente não têm nada preenchendo seus corações para ajudá-los a permanecer nessa energia. É por isso que eu acho. As pessoas precisam de Deus. Eu realmente quero. Eu acho que as pessoas precisam de Deus. E é como se você precisasse se preencher espiritualmente com outra coisa. Mas como eu disse, foi uma mudança muito boa. Estou tentando fazer previsões para Hollywood porque você e eu estávamos comentando, antes de entrarmos ao vivo, que há tantas peças se encaixando exatamente ao mesmo tempo. E é lindo porque está unindo a esquerda e a direita, algo que nunca pensamos que aconteceria. E é por isso que estou obcecada. E eu sei que você não sabe muito sobre isso, sobre o caso da Blake Lively, mas o que está no cerne disso é realmente meio que o fim de Hollywood. É perceber que as pessoas que colocamos nesses pedestais não são boas pessoas. Que essas são pessoas egocêntricas, maníacas e que só querem impor sua vontade e se importam demais com aquele retorno positivo do público. Elas estão dispostas a fazer ou dizer qualquer coisa. E você provavelmente sabe só um pouco sobre o caso da Blake Lively, mas ele já apontava um pouco isso. Sim, aliás, não era uma questão de publicação. É como se ela só quisesse destruir esse cara, Justin Baldoni, para pegar o filme dele de qualquer jeito. Ela tem feito divulgação para o próximo filme dela, que é Um Pequeno Favor 2. E porque a gente pôde assistir
E o que foi tão único nesse caso é que tínhamos uma mulher fazendo uma acusação, sendo a Blake. E se você ler, parece horrível. O que ela diz que foi feito com ela no set, você olha para o Justin Baldoni e pensa, ele deve ser praticamente um estuprador. Se você só ler a reclamação dela, então eles divulgaram as imagens do momento. Isso é o que é tão inacreditável, Ian, é que a gente pôde realmente assistir ao que ela chamou, entre aspas, de assédio sexual. E foi exatamente o oposto do que ela disse que aconteceu. E é isso que tem revoltado as pessoas. É porque o New York Times nos deu uma visão. Ela nos deu uma visão. E então a gente pôde ver a coisa e as pessoas ficaram muito frustradas. Então, recentemente, ela apareceu nesse evento e no fim de semana, porque foi homenageada pelo Time Gala por ser uma pessoa maravilhosa por doar para o Black Lives Matter em 2019. Não faz sentido nenhum, mas é um ótimo trabalho de relações públicas. Ele se queimou, Castar. Disse que ele tem que se queimar. E então, a forma como ela tenta sair dessa situação de relações públicas é levando a mãe dela para esse Time Gala e fazendo um discurso sobre como a mãe dela foi, tipo, abusada sexualmente ou estuprada, como se ela fosse se aproveitar do incidente de outra pessoa. E eu só quero mostrar um trecho do discurso dela porque eu realmente não sabia o que pensar dessa jogada de relações públicas, tipo, ok, talvez eu tenha sido pega inventando coisas, mas deixe-me contar o que minha mãe viveu nos anos 80. Ouça isso. Minha mãe nunca teve justiça em relação ao conhecido de trabalho que tentou tirar sua vida quando ela era mãe de 3 crianças pequenas, anos antes de eu nascer. Ela sempre atribuiu o fato de seu coração ainda bater hoje à história que ouviu de outra mulher em uma circunstância semelhante. Falando no rádio enquanto minha mãe dirigia para casa um dia, ela estava completamente alheia ao futuro em que recorreria a esse momento crucial para salvar a própria vida. A mulher compartilhou de forma dolorosa e gráfica como conseguiu escapar. E por ter ouvido aquela mulher falar sobre sua experiência, em vez de se fechar pelo medo e pela vergonha injusta, minha mãe está viva hoje. Ela foi salva por uma mulher cujo nome nunca saberá. Eu estou viva e aqui com todos vocês hoje, sendo homenageada por causa de uma mulher cujo nome nunca saberei. Eu estou aqui. E minha mãe está aqui porque aquela mulher não apenas sobreviveu, mas contou aos outros como. Na sua cabeça, isso é só uma jogada de relações públicas que eu nunca vi antes. É como se eu tivesse sido pego com as calças arriadas, mentindo, então vou meio que tentar tirar vantagem disso. Obviamente, se isso aconteceu com a mãe dela, isso é terrível. Estou feliz que a mãe dela sobreviveu. Mas a jogada de relações públicas... A estratégia é errada se você for pego sendo um falso acusador de estupro, essencialmente. Talvez seja melhor não ficar se aproveitando de outras situações de estupro. Tipo Jessie Smollett. É tipo, sabe de uma coisa? Fui pego com esse jornal falso nesse sanduíche do metrô. Mas deixa eu te contar sobre o meu tio-avô. Ele foi vítima de racismo. Na verdade, deixa eu só segurar a mão dele aqui. Eu só estou aqui hoje para ser a falsa vítima de racismo porque meu bisavô foi realmente vítima de racistas. Isso é tão bizarro. É bizarro. É uma jogada de relações públicas bizarra, ser tipo, vou me aproveitar de alguém que realmente sobreviveu a algo porque fui pego com o sanduíche do metrô e acorda no frio ártico de Chicago. E meu nome é Jessie Smollett, mas eu conheço pessoas que realmente foram linchadas ou Ellie. Eu realmente tenho amigos negros. Eu realmente tenho amigos negros. Parece isso. Tipo, parece que eu tenho amigos negros. É meio um momento assim, e eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu fico tipo, é disso que estou falando? Eles não percebem que o público não está caindo nessa. Tipo, o público consegue enxergar isso facilmente. De novo, nada pessoal contra a mãe dela. Tipo, tenho certeza de que a mãe dela viveu tudo aquilo e coisas assim. Mas é só que, o quê? Bem, também é assim, do ponto de vista técnico, foi meio confuso contar essa história, porque, se entendi direito, era que a mãe dela tinha ouvido o relato de uma sobrevivente e, então, durante uma situação de abuso em que a mãe dela estava, esse outro relato inspirou a mãe dela a... Foi uma história um pouco confusa. E então, da perspectiva de um contador de histórias, como somos pessoas que se comunicam para viver, eu estava um pouco perdido sobre o que a história realmente era e o que a forca não era. A gala foi sobre estupro? Oh, não, a gala. Ela estava sendo homenageada por doar dinheiro para. Isso também foi estranho e confuso para ela dar dinheiro ao BLM quando ela realmente o deu como refém, porque as pessoas estavam bravas com ela porque ela se casou em uma plantação. Estranho. E o resto? Ela deu dinheiro para o BLM e a mulher disse, vamos homenageá-la pelo tempo agora. E então ela trouxe sua mãe e falou,
Quer dizer, a coisa toda é justa. O público é estúpido, nós vamos sair dessa. Não se preocupe. E você não é assim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não importa quem você seja. Apenas diga a verdade. Estamos claramente na era do apenas diga a da verdade. Ok, aceita. Juro que isso resolvido meses atrás. Tudo que ela precisava era dizer, sabe de uma coisa? Eu estava viajando. Eu queria que o Blake simplesmente dissesse, eu estava viajando. Isso aí. E eu diria, eu respeito isso. Sabe o que eu quero dizer? Exatamente. Eu respeito isso, mulherada. Às vezes a gente fica meio doida. Quero dizer, Brigitte Macron teria se saído bem se tivesse feito exatamente a mesma coisa. Olha, Janice, desculpa, eu estava viajando. Eu sei que meio que me casei com meu sobrinho, mas isso ainda teria sido uma decisão melhor do que a que eles fizeram. Eu estava viajando. Eu nem sei por que casei com meu sobrinho daquele jeito. E eu diria, sabe, estou feliz que você pelo menos esteve aqui. Ops! Vocês, Margaridas. Tão engraçado. Tenho mais patrocinadores para quem passar a ideia. Financiamento americano. Vocês, rapazes. As taxas de juros caíram e é hora de aproveitar. Muitos americanos têm dificuldade com as contas. Ovos, café. Muitos usam cartão de crédito para isso. Se você é proprietário, as taxas de juros caíram 5%. Isso é 1/4 da média de taxas de cartão de crédito. A American Financing está ajudando proprietários como você a economizar em média $800 por mês, acessando o valor acumulado do seu imóvel e eliminando dívidas com juros altos. E o melhor de tudo é que não há taxas iniciais para começar. Taxas de cartão de crédito absurdas. Carregou o saldo mês, preso ciclo sem fim. Liberte-se, ligue American Financing. Veja quanto economizar. E se você começar agora, pode até adiar os próximos 2 pagamentos da hipoteca. Então ligue para 8007951210 ou acesse americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net Owens, também 7 semanas de café. Você já toma café, então por que não fazer o bem? É a empresa Pró-Vida da América, com a missão de financiar o movimento Pró-Vida, uma xícara de cada vez. 7 Weeks Coffee, 7 semanas, bebê do tamanho de um grão de café, batimento cardíaco detectável no ultrassom. E é por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez em todo o país. Eles já arrecadaram mais de $800 mil e salvaram milhares de vidas. Vou falar sobre o café porque ele é excelente. Livre de mofo, sem pesticidas, cultivado à sombra, com baixa acidez e orgânico, atende a todos os requisitos. Se você assinar o 7 Weeks Coffee, ganha um pacote duplo grátis das bolsas de preparo para levar para onde a vida te levar. Seja viajando, trabalhando ou se aventurando, você pode apreciar uma xícara de café. Basta adicionar água quente e deixar os sachês de preparo rápido em infusão por alguns minutos. Então acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre ao assinar. E exclusivamente para meus ouvintes. Se você usar o código CANDACE, vai ganhar mais 10% de desconto no seu primeiro pedido. São 25% de desconto no seu primeiro pedido. Acesse 7weekscoffee.com e use o código CANDACE. Agora contamos a eles. Já estamos aqui há 1 hora, loucura. Eu poderia conversar com você para sempre. Querem saber a programação. Quando é que você vai me substituir? Eles querem saber quando vou ter o bebê, quando vou voltar. Gente, o bebê já está aqui. Vocês não ouviram? Sim, ele está bem aqui. Ele está bem aqui. Não. Eles, Candace. Gente, os bebês decidem quando vão nascer. Não tenho controle sobre isso. Não estou agendando uma indução. Vou deixar esse rapazinho decidir o que quer fazer. Espero que sim. Foi um parto tranquilo, então voltarei quando quiser. Mas, Ian, eles querem saber sua agenda, quais dias você vai cobrir e qualquer coisa que você possa nos contar sobre os tópicos. Você não tem permissão para Jurar. Eu consigo puxar. Eu costumava lembrar que eu sou... sendo um falso cristão, então você sabe que sou psicopata. Não se preocupe, eu também posso ser um falso cristão. Candice. Eu consigo fazer isso. Meu fone de ouvido falso está caindo. Preciso pegar meu calendário. É 12 de maio que você começa. Sim, 12 de maio é o primeiro dia que estarei aqui. Você diz 10º? Kyla, Sim, 12 de maio é segunda-feira. Provavelmente faremos 3 episódios por semana e se eu estiver arrasando e acompanhando o ritmo, porque vocês trabalham duro, lançam muitos programas e isso exige muita pesquisa e coisas assim. Então, se estamos trabalhando 3 dias por semana, podemos aumentar para 4, mas, sabe, você estabelece um padrão alto e eu estarei aqui até que você precise de mim. Certo. E eu tenho alguns e simplesmente gosto deles. tanto que o mantenho aqui para sempre. É muito legal aqui no leste e é muito legal. Sua equipe é incrível. Mas sim, estou programado para ficar aqui por até 8 semanas. Se algo sair do controle, fico aqui até você precisar. Se estiver pronto para voltar antes, você volta antes. Um assunto super empolgante, obviamente vou entrar para falar de coisas aleatórias, como eu estava dizendo para ele. Até eu estou começando a olhar para aquele caso do Idaho 4, do Brian Courier. Então ele é uma combinação perigosa. Eu entendo por que eles nos odeiam.
Na verdade, eu sou totalmente empático em relação a isso, sabe? Eu fico tipo, sabe de uma coisa? A gente só está muito interessado no time da mentira. Deve ser difícil estar no time das mentiras. Exatamente. Eles têm o trabalho de mentir e nos odeiam por dizermos a verdade. Mas eu definitivamente vou aparecer de vez em quando. Eu vou continuar com o Clube do Livro, então não se preocupe com isso. Pessoal, vou responder algumas das perguntas e comentários que vocês estão mandando antes de encerrarmos por aqui. Brittany Douglas escreve: Feliz aniversário adiantado, Candace. É isso mesmo. Amanhã é meu aniversário. Meu aniversário. E eu estou torcendo para que também seja o aniversário dele. Então vamos torcer para que esse pequeno apareça amanhã no meu aniversário. Eu vou completar 36 anos. E essa pessoa escreveu: Bebês de 89 são os melhores. Isso é verdade. Mas não a Taylor Swift. Até vermos as mensagens de texto dela, não podemos confirmar se os bebês de 1989 são realmente os melhores. Ianwich Itachi. Eu adoro isso. Ok. Escreve. A pergunta é, o que faremos se Justin morrer de repente? Cara, você realmente foi longe. O Xixa realmente foi longe. Eu estava tentando o episódio pesado, coisas... felizes e leves. Não, nós apenas. Eles não expuseram isso. E pra ser justo, Acho que agora que estamos todos reportando sobre isso, não acho que eles possam ir por esse caminho. Como figuras da mídia, existe um certo elemento em que podemos proteger essas pessoas. E nós fazemos isso, e deveríamos fazer. Isso seria bem óbvio. Harley, não faça isso. Arlequina Pastern. Nick, se você estiver assistindo, não vamos acreditar na história da banheira. Ok? Talvez não o mande para a Terra da Fantasia? Não é nada de La La Land. Ok. Ou não vai cair. Arlequina. Arlequina, então relaxe. Sarah escreve. Candace conta a ele sobre a conexão da Netflix com Freud. Sarah também está no Clube do Livro. A família Freud criou a Netflix. Uau. Sim, louco. Vou te dar o nome do cara. Vou realmente pesquisar sobre isso. Fale sobre controle mental, Nossa Senhora. Sim. É tudo mídia moderna e tem sido a mesma família. Ele já puxou isso pra cima. Meu produtor, muito mais rápido que eu. Que vergonha. Mark Bernays Randolph. Sim. Ele é o cofundador e o primeiro CEO da Netflix e é da família Freud. Então veja que ali diz que um dos tios-avós paternos de Randolph foi o pioneiro da psicanálise Sigmund Freud. Aprenda muito na infância. E Edward Bernays era seu tio-avô. E é isso que estou tentando te dizer. É como se eles estivessem no controle desde sempre. Então, quando você vê a Netflix investigar algo, você tem que se perguntar, vão fazer um especial sobre o Super Sigmund Freud? Nós vamos chegar lá. Eles têm muito poder na mídia, eles sempre tiveram poder na mídia e tiveram poder em termos de moldar nossas mentes. Sarah, amo você do Clube do Livro. Loop. Esse também é um ótimo nome, escreve Candace. A eleição de Candace é hoje. Na verdade, é o Canadá. Candace. Narcisista, provavelmente um psicopata. O que você vai fazer? O Deus TR sombrio simplesmente se tornou eu. E eu acabei de dizer que estava sendo eleito. Não fui eu. É difícil manter a atuação, então, à eleição do Canadá. O ato falho freudiano. A eleição do Canadá é hoje. Rezem por nós. Conteúdo. Comecei a perceber que a mídia espalha propaganda no mundo todo. Observação. Sou uma mulher negra, odiava e agora amo. Amo você, garota. Também te amo. Não se preocupe, está tudo bem. Eu digo que sou um gosto adquirido. Eu entendo. Sinto que até fui assim com as minhas irmãs. Acho que elas não tinham certeza sobre mim até eu ter uns 8 anos, sabe? No começo, elas eram... Você estava dizendo verdades desconfortáveis. O tempo todo. Eu sou um gosto adquirido, escreve Candace. Não posso assistir porque as provas estão chegando. Boa viagem, espero que tudo seja abençoado. Espero que saibam que despertaram as massas sobre líderes mundiais e ideologias extremistas cegas. Sim. Quero dizer, TikTokers andando pelos corredores do supermercado, como o Ian começou, e é por isso que gosto das teorias da conspiração sobre ele. Gente, não, ele já está por aí. Ele estava nos corredores do supermercado. Sim, olhando os absorventes internos, quem é o dono dos absorventes e dos Fruit Loops? Ele tem feito um trabalho, você precisa voltar e olhar o catálogo dele porque é realmente super interessante. Eu acabei de banir corantes vermelhos da minha casa. Tô ficando meio paranoica com isso. Sim. Oracle escreve. Alguma opinião sobre a morte do Papa durante a hora do sacrifício da Páscoa? Acho que há muito significado profundo e muitas das coisas que estão acontecendo mudam. Respeitosamente, obviamente, como orar pela alma dele. Eu sou apenas uma mudança. São apenas vibrações ou eu só sinto que realmente houve uma mudança real. É o que eu diria sobre o falecimento do Papa. Misty escreve. Toda a sociedade é estruturada para nos separar da natureza e de Deus. Nossas casas, empregos, roupas e alimentos são todos sintéticos. Pouquíssimos empregos são absolutamente essenciais para manter a sociedade funcionando. Todo o resto é entretenimento para nos distrair da vida que Deus nos deu. Sim.
Não só para te distrair da vida que Deus te deu, mas para preencher o vazio na sua alma que a ausência dessa vida divina deixa em você. É como se te vendessem essa droga, essa distração, essa gula, ou seja lá o que for, sabe? Sim. As pessoas adoraram você falou sobre pornografia na última vez que esteve aqui. Se você quiser reiterar o que você estava dizendo, É uma epidemia em nossa cultura. E a questão é que todo mundo se sente desconfortável em falar sobre isso, porque, tipo, 98% dos homens, não estou inventando estatísticas, mas basicamente todos os homens, de alguma forma, assistem e não. E, tipo, sabe, uma grande parte deles, de alguma forma, é viciada nisso e não quer falar sobre isso, e é desconfortável porque ninguém realmente se orgulha disso. E se você se orgulha disso, talvez devesse refletir sobre isso. E as mulheres realmente não querem conversar. Como se ninguém estivesse realmente em posição de tocar no assunto. E então, os homens na internet meio que pensaram que alguém tinha que tocar no assunto. Certo. E é estranho para todos que deveriam estar falando sobre isso, e só não é estranho para as pessoas que estão envolvidas, que são parte do problema. Então, eu acho que é inerentemente uma conversa que vamos ter que ter, porque agora os pais estão percebendo o quanto isso está enraizado no espaço digital dos filhos, no espaço midiático deles. E se você não começar a falar sobre isso, se não começarmos a falar sobre como proteger nossos filhos disso, eu não quero nem imaginar para onde o nosso mundo vai. Eles estão viciando todo mundo em alguma coisa desde cedo. E a pornografia é uma grande peça desse quebra-cabeça. Porque o que é pornografia para um menino de 10 anos, certo? É como assistir uma mulher segurando uma bolsa Gucci com os seios à mostra. Exatamente. É uma das formas de viciar jovens sem precisar colocar algo na boca, no corpo ou nas roupas deles. Basta colocar um outdoor, um anúncio, ou colocar isso no Reel do Instagram deles. E todo garoto é forçado a lidar com o fato de que pode conseguir isso de graça no celular. Infinitamente. Para sempre. E especialmente porque isso é uma necessidade biológica que surge da sua própria estrutura hormonal. Se você não tem uma estrutura moral e, na verdade, religiosa para te proteger desse pecado, por falta de uma palavra melhor, desse desejo, então você vai acabar caindo nessa armadilha de alguma forma, e isso só vai se tornar mais eficaz. Temos robôs chegando, temos geração de IA chegando. Então, estamos em um mundo muito desconectado e isso só significa desconexão ao máximo. E isso é realmente trágico. Você conhece Michael E. Jones, que estava na lista da ADL por ser Adolf Hitler. Ele era Adolf Hitler antes de eu ser Adolf Hitler. Então ele é tipo o OG de tudo. Exatamente. Mas ele escreveu um livro inteiro sobre as origens da pornografia, fala muito sobre a Revolução Francesa, até mesmo de onde vem a palavra sadismo. E é fascinante aprender isso e saber que, mais uma vez, não conhecemos as histórias de origem, apenas sabemos que está aqui, aqui. Então não lembro qual que é o nome do livro dele, porque sou péssimo com títulos de livros. Libido dominandi. Sim, latim. E esse é um bom lugar para começar como homem, eu acho. E eu e as mulheres, a propósito, somos propensas à pornografia. Isso é apenas um tipo diferente de tentação, é um tipo diferente de luta. Certo. E como os homens, todos os homens que crescem, você tem que lidar com isso na vida. Seus filhos, seus meninos terão que lidar com isso. E você, como homem, tem que lidar com isso. Você tem que descobrir, vai deixar que essa coisa tire parte da sua soberania e parte da sua masculinidade? Ou você vai perceber que é sua responsabilidade decidir qual será a sua relação com isso, em vez de deixar que isso decida a relação que terá com você. E é só isso. Não é fácil. Tipo, todo mundo entende isso, não é fácil. Quero dizer, a gente só precisa começar a falar sobre isso também. Tipo, não é fácil. E você só precisa tentar superar isso. É uma das armas, sabe? Armas psicológicas que foram intencionalmente infligidas à sociedade americana. Mas à medida que mais homens lidam com isso, isso vai ajudar a libertar as jovens mulheres de acharem que é isso que todo homem quer. E vai ajudar a libertar as meninas de crescerem em um mundo onde acham que precisam vender seus corpos para serem de alta qualidade. Porque hoje em dia temos esse mundo cheio de homens que não querem lidar com o lado deles dessa equação. Mas querem, tipo, quero casar com uma garota tradicional perfeita que nunca teve sexo com nenhum outro homem. Tipo, mano, você está vivendo esse padrão agora também? Essa é a conversa que nenhum desses caras da manosfera quer ter, tipo, e você? Você é o marido tradicional que vai com esse TR. E esposa? Essa é uma ótima ideia. Eu adoro isso. Veja só, por isso estou triste em ir embora. Não acredito que esse é meu episódio de despedida. Agora estou apenas triste e chorando. Você voltará. Até logo por enquanto. Adeus. A última pessoa diz: graças a Deus você está investigando o caso dos 4 de Idaho. Isso nunca fez sentido para a senhora Hugh Candace. Eu sei que isso vai ser igualzinho às mães. Nós estamos, e sabe o quê? Porque ficamos tão abalados com o fato de que isso poderia acontecer em um campus universitário.
E então eles não nos deram nenhum detalhe e nada realmente fazia sentido. Eles meio que fecharam tudo e alguém envolvido entrou em contato comigo e eu vou investigar isso enquanto estiver de licença maternidade. E se eu encontrar alguma coisa, eu volto, vou colocar o Ian nessa investigação. Sim, só vou ficar embaixo. Nós só vamos ficar em tocas de coelho. Tipo, nós vamos ficar no quintal pulando em buracos. Enfia isso. Boguest vai ficar assim. Voz. Deixar pessoas furiosas. Sim. A propósito, preciso fazer um link, pessoal. Além disso, enquanto ele faz isso, vamos direcionar tráfego para o canal dele no YouTube, porque ele está começando agora e não tem nem de longe tantos seguidores quanto deveria. Então, em todo o episódio, vamos colocar o link. Também vou colocar o canal do Ian no YouTube neste episódio. Vão lá apoiar ele. Apoiem pensadores independentes. Os boatos sobre ele não são verdadeiros. Na verdade, ele está bem quebrado. Não somos financiados pelo Qatar. Eu estou tentando ser. Eu gostaria de fazer um comercial de uma companhia aérea do Qatar ou algo assim. Não sei se vocês estão assistindo. Eu não sei. Recebo essas acusações. Não, não é. Nada disso é verdade. Então vamos ajudar e apoiar o Ian de qualquer forma possível. Então confiram o link. E também, pessoal, quero lembrar que estarei no Minnect, M-I-N-N-E-C-T. Se quiserem me mandar uma mensagem, posso responder vocês. Isso é algo que vou fazer durante a licença maternidade. O Clube do Livro é outra forma de entrarem comigo. Obviamente vamos continuar com isso. CandaceOwens.com. Inscreva-se no Clube do Livro. Livros são incríveis. Eles vão aterrorizar. Mas você também será mais completo e, creio eu, imune à mídia, porque saberá exatamente o que é um grande jogo de psicologia demoníaca. Ian, você gostaria de acrescentar algo antes de terminarmos? Não, eu realmente agradeço e estou rezando para que você tenha um parto saudável e que tudo corra bem. E estarei de volta aqui hoje. Rezando você. Psicopatas. Eu sei direito? Todos esses fariseus lá fora Aqui. e todos vocês. Vejo vocês em algumas semanas. Quando terminar em Austin, voltarei para cá e nos divertiremos. Tão divertido. 42 mil assistindo ao vivo. Muito obrigado a todos por se juntarem a nós. Até breve. Ele verá você no dia 12 de maio.